amigo telespectador do canal 57 da Sumicity, estamos chegando, Esporte Mais, trazendo para você informações do esporte não só na região, como também no Brasil e no mundo, especialmente o futebol. Nesta edição vamos falar de Copa dos Campeões da UEFA, vamos falar de Libertadores, Copa do Brasil e, lógico, da expectativa para as finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, primeira divisão, porque nós também estaremos acompanhando este ano as séries B1, B2 e até a série C, que vai ter times da região participando. Mas a gente começa esta edição falando dos resultados da UEFA Champions League. E nós tivemos uma rodada decisiva de quartas de final. Primeiro começando pelo jogo Real Madrid-Bayern, um jogaço de bola. O Bayern de Munique, que havia perdido em casa, buscou o resultado, conseguiu vencer no tempo normal, levou para a prorrogação e aí a estrela do Real Madrid mais uma vez acabou brilhando. Houve erro de arbitragem, pelo menos um lance num dos gols de Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o Real Madrid, que perdeu por 2-1 no tempo normal, fez 3-0 na prorrogação, fez o placar aí de 4-2 e no agregado levou a classificação. O Cristiano Ronaldo fez em 2 jogos contra o Bayern de Munique uma das melhores defesas do mundo, tem Neuer, talvez hoje o melhor goleiro do mundo, 5 gols. Lógico que o Cristiano Ronaldo não joga sozinho. O último gol dele, por exemplo, nesta partida foi uma jogada sensacional do Alan Marcelo. Né? Mas o Cristiano Ronaldo vai se confirmando como o melhor do mundo no momento. Né? De uma forma até quase que indiscutível pela fase não tão boa do seu principal concorrente nos últimos anos, que é o argentino Lionel Messi do Barcelona. Sobre Real Madrid e Bayern, o Bayern é um grande time, mas realmente, na qualidade individual, o Real Madrid acabou superando e conseguindo a classificação. Falando de Barcelona 0, Juventus 0, né? O Barcelona, apoiado por mais de 90 mil torcedores no seu estádio, tinha que vencer por 3 gols para levar para os pênaltis, 4 para ganhar no tempo normal, mas não conseguiu fazer sequer um gol na Juventus, né, durante 180 minutos. A equipe italiana sobrou incompetência na parte defensiva. Já começa com aquele que também já foi o melhor goleiro do mundo e é ainda um dos melhores, Buffon. Né, o grande goleiro italiano que comandou uma defesa muito bem armada, porque não é só a defesa quando a gente fala os zagueiros, é o sistema defensivo, os volantes, o meio-campo voltando para ajudar os alas, fechando o espaço. E o Barcelona teve mais uma vez uma enorme posse de bola, mas criou muito pouco, apesar de ter um trio, né, como Messi, Suárez e Neymar. Competência da Juventus, classificação merecida. A grande surpresa da UEFA Champions League, o Mônaco da França. Por quê? Não que seja um time ruim, pelo contrário, mas não se esperava uma campanha tão boa da equipe francesa, que conseguiu vencer com autoridade o Borussia Dortmund por 3-1 e com isso se classificou. E fechando os semifinalistas da UEFA Champions, temos o Atlético de Madrid no estilo Simeone, 1-0 em casa, 1-1 com o Leicester na Inglaterra, e o Atlético de Madrid está mais uma vez numa semifinal de Champions, provando que vem se transformando também num dos grandes clubes europeus. Só um rápido comentário para fechar essa questão da UEFA Champions, é que CR7, Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar são os jogadores hoje cotados como os melhores do mundo. Mas, no momento, principalmente depois dessas quartas de final, Cristiano Ronaldo continua um patamar acima. Não que ele esteja um patamar acima em termos de qualidade técnica sobre Messi ou Neymar, mas ele está no sentido de que hoje ele é o mais decisivo dos 3. Bom, a gente fala no próximo bloco sobre a Série C do Campeonato Estadual e agora a gente vai começar a falar da Copa do Brasil e a gente vai começar a chamar os lances das partidas. A gente começa com o Joinville e Sport Recife, onde a classificação acabou sorrindo para a equipe do Nordeste brasileiro, a equipe de Pernambuco. Nós vemos aí imagens da partida entre o Sport e o Joinville.
Em Santa Catarina, o Sport havia vencido o primeiro jogo por 2-1 na Ilha do Retiro, chegou a fazer 1-0, mas o bravo time do Joinville, que teve uma grande atuação, conseguiu virar o jogo no tempo normal e levar a disputa do título, ou melhor, disputa da vaga para a cobrança de pênaltis. O Joinville, que é um time que andou meio em baixa, não teve uma boa temporada em 2016, mas vem se recuperando, decidiu o título do segundo turno de Santa Catarina com a Chapecoense, tem melhorado em relação à temporada passada e jogou bem, mereceu a vitória no tempo normal, e aí foi para os pênaltis, chegou o goleiro do Joinville chegou a também defender, mas na verdade quem acabou brilhando mais, com 2 defesas em cobranças do Joinville, foi o goleiro Magrão, experiente goleiro Magrão, que é um dos ídolos da torcida pernambucana, e o time do Joinville, com esse resultado de 4-3 nos pênaltis, foi eliminado diante do seu torcedor, que no entanto teve uma atitude muito bonita. Os torcedores aplaudiram o time do Joinville, reconheceram o esforço, toda a luta da equipe catarinense, que esteve perto de conseguir a vaga, né? Brilhou. Aí a gente vê mais uma defesa do Magrão, né? Um goleiro que realmente tem uma experiência muito grande, uma identificação enorme com a torcida de Pernambuco. E o Sport hoje é um dos grandes clubes do país, né? O Sport tem jogado um futebol bonito também, né? E também estará representando bem o Nordeste na Copa do Brasil. Na sequência, a gente vê os gols de Cruzeiro e São Paulo. Lucas Prato abrindo a contagem para o time do São Paulo. Cruzeiro havia vencido no Morumbi por 2-0. E aí esse gol já diminuiu e já botou um terror, diminuiu a vantagem e já botou um terror para cima do Cruzeiro. O São Paulo jogou bem melhor no primeiro tempo. O Lucas Prato botou uma bola na trave. Teve um outro lance que o São Paulo também acertou a trave do Cruzeiro. Aí no segundo tempo, o Thiago Neves, na cobrança de falta, a barreira abriu, desviou ainda na barreira, matou completamente o goleiro Renan do São Paulo. Cruzeiro empatou e parecia que seria tudo festa azul no Mineirão, mas o São Paulo não estava morto. Depois de muita comemoração do Thiago Neves e dos jogadores do Cruzeiro, diante do Mineirão recebendo aí um grande público, em lance polêmico, o Gilberto estava um pouquinho impedido, mas aquele tipo de impedimento milimétrico, né, que muitas vezes é fácil a gente ver em casa, mas ali na hora do calor do jogo é complicado para o árbitro e para os auxiliares. E o Gilberto fez 2-1, a justiça da vitória, mas talvez não ou melhor, a justiça da vitória, mas também a justiça da classificação, porque o Cruzeiro, juntando as duas partidas, foi mais competente. Mas o São Paulo poderia ter se classificado, sem dúvida nenhuma, e vai ficar chorando aí das bolas paradas o glorioso Rogério Ceni. Nós vamos agora para Corinthians e Internacional. Aí nós vemos lances de Corinthians e Internacional, o Corinthians marcando 1-0, placar no Beira-Rio tinha sido 1-1, e com esse primeiro gol, né, o Corinthians aí já despontava para tentar ficar com a vaga. Mas o valente time gaúcho não desistiu e foi buscar, no lance de infelicidade também do lateral Wagner, que acabou marcando gol contra, o Internacional conseguiu o empate no tempo normal. Esse 1-1, repetindo o placar de Porto Alegre, levou a disputa da vaga, assim como o jogo entre Sport e Joinville, para a cobrança dos pênaltis. E aí nós vamos ver que brilhou na cobrança dos pênaltis a estrela do goleiro Marcelo Lomba, goleiro revelado pelo Flamengo, que teve uma passagem ruim, né, a gente vê aí o Corinthians ainda assustando no tempo normal ainda, uma das últimas chances da partida, e depois já vamos aí para a cobrança de pênalti. Vitória do Internacional pelo placar de 4-3, o Cássio não foi tão bem, já o Marcelo Lomba brilhou, né, fez aí defesas importantes que no tempo normal e também na cobrança de pênalti. Ele que eu dizia, né, foi um goleiro contestado
durante aquela fase em que o Internacional foi rebaixado, porque o Marcelo Lomba era titular, se contundiu, não estava jogando bem, o Danilo assumiu a posição de titular e aí começou a fazer grandes atuações, se confirmou como um dos ídolos da torcida do Inter e o Marcelo Lomba ficou esquecido. Aí veio o rebaixamento, o Marcelo Lomba teve nova oportunidade, reassumiu o gol do Internacional muito questionado, muito contestado, e aí tem um momento decisivo desse, fazendo essa defesa aí, né, com os pés, defesa de reflexo, contribuindo para a classificação do Internacional. Mas o Cássio também teve seus momentos, é que o Marcelo Lomba ele foi mais decisivo e acabou ajudando para que, aí já naquela disputa isolada, né, houve empate na primeira série de 5 pênaltis, e aí veio aquela cobrança alternada, uma para cada clube, e foi aí que brilhou ainda mais o Lomba, não só na sua competência, mas também na sorte, no último pênalti perdido aí pelo Aranda, que ajudou a classificar a equipe do Internacional. Fechando a Copa do Brasil, vamos ver aí lances da vitória do Fluminense sobre o Goiás por 3-0. Fluminense que no primeiro tempo perdeu um pênalti com o Sornosa, deu um susto na sua defesa, ou melhor, na sua torcida, mas aí justamente com a sua defesa, é aí que a gente queria chegar, é que conseguiu brilhar, porque o primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Henrique, tirando o sufoco, né? 1-0 já classificava o Fluminense, porque tinha feito o gol no Serra Dourada, onde ficou 2-1 para o Goiás. Então 1-0 já classificava o Fluminense. E aí o Tricolor marcou seu primeiro gol com o zagueiro Henrique, e nós vamos ver na sequência o segundo gol do Fluminense marcado pelo outro zagueiro, que foi o Nogueira, garoto aí que tem sido uma das revelações de categoria de base do Fluminense e que vem despontando nesse início de temporada. E o garoto subiu muito mais que a defesa do Goiás, fez o segundo gol, o Goiás teve um jogador expulso, e aí a classificação do Fluminense ficou bem encaminhada para o Tricolor conseguir um 3-0 diante do seu torcedor, cerca de 18 mil pagantes no Maracanã. Bom, tá aí, então a gente agora vai só confirmar como ficaram os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Foram sorteados na quinta-feira. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Santa Cruz, o Grêmio enfrenta o Fluminense, o Flamengo o Atlético Goianiense, Palmeiras Internacional, Botafogo Sport, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro e Atlético Mineiro contra o Paraná, que eliminou o Vitória empatando em 0-0, tinha ganho em Salvador. A gente vai lembrando só o seguinte, como foi esse sorteio. 5 times que se classificaram, que a gente mostrou aí os jogos, faltou Paraná e Vitória, o Paysandu campeão da Copa Verde, o Atlético Goianiense campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, e também, ou melhor, Série B, e também nós tivemos o Santa Cruz campeão da Copa do Nordeste. Juntou os 5 classificados, mas esses 3 ficaram num pote, no outro os 8 times que estão na Libertadores. E assim foram sorteados os confrontos. Vamos a um rápido intervalo, o tempo estourou já totalmente, e a gente já volta falando de Libertadores, finais do Campeonato Estadual e muito mais.